Acho que todos já estão aqui. A Fundação Julita, ela vem promovendo essas lives no intuito de levar informação ao maior número de pessoas possíveis. Né? Nesse momento que não é possível estar presencialmente, esse é o meio que a gente encontrou de continuar melhorando o conhecimento, continuar melhorando a capacitação de profissionais, né? E principalmente profissionais que hoje estão lidando com um público que está sendo sempre bem observado. Né, nessa questão de pandemia, os idosos têm um destaque, uma preocupação muito maior nesse período. Então, a Fundação Julita vem com o intuito de melhorar a capacitação desse profissional. Para apresentar a Fundação Julita, eu vou mostrar para vocês um vídeo e aí a gente já volta a conversar. A Fundação Julita é como se eu estivesse dentro de uma casa e tivesse tudo fechado. Quando eu cheguei aqui, a Fundação foi abrindo as janelas, as portas, foi abrindo todos os caminhos. A Fundação Julita ela nasceu de uma história de amor entre o Antônio Manuel Alves de Lima pela sua esposa Julita. Ela faleceu e o Antônio Manuel, em homenagem a ela, né, toda essa história que eles viveram juntos, resolveu transformar esse desejo dela numa realidade. Muitos momentos marcantes da minha vida, eu tive essa experiência aqui. A primeira namorada, o primeiro emprego, meu filho estuda aqui, está aqui comigo. Então, isso aqui é a minha casa. Eu gosto de ficar junto com meus amigos. Eu aprendo brincando, fazendo atividade. As pessoas que tem aqui é como se fosse uma família para mim, porque me acolheram de um jeito que lá fora não tinha isso. Como eu já aprendi em casa a respeitar as pessoas, aqui eu aprendo mais ainda. Aprendo a ter trabalho em grupo, um ajudar o outro. Bom, o vídeo foi para apresentar a Fundação Julita, porque eu não sei se todos conhecem, né? Hoje estarão presentes com a gente a doutora Cibele Diniz Costa, ela é geriatra da Universidade Federal de São Paulo, ela tem experiência em geriatria e neuropsiquiatria geriátrica, então ela tem um conhecimento bastante relevante para nós aqui hoje. Para mediar essa conversa, esse diálogo, a gente está com a Janaína, que é coordenadora do Núcleo de Convivência do Idoso, e aí a gente pode assim, tirar bastante dúvida e aproveitar o momento para esclarecer nesse momento, todas as dúvidas que a gente possa ter. Né? Então, sejam bem-vindas e tenham uma boa palestra hoje. Bom dia, doutora Cibele, tudo bem? Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos aproveitar esse tempo aí para tirar dúvidas. Primeiro, a gente gostaria de agradecer, né, a parceria aí da senhora estar se disponibilizando para conversar um pouquinho conosco, enquanto trabalhadores. A Fundação Julita, ela está na área da assistência, né, então nós temos o Núcleo de Convivência do Idoso, então provavelmente nós teremos... Imagina. Opa, como é que a gente faz para desligar isso? Opa.
Deixa eu já deixar, como o meu fone vai ficar aberto, né? Deixa eu deixar o meu... Pronto, agora ele não toca mais. Desculpa, pessoal. Imagina! E nós provavelmente teremos outras pessoas, além da Fundação Julita, né, participando. Então, nós vamos provavelmente ter núcleo de convivência de outras regiões. Convidamos também, né, encaminhamos para a rede do pessoal da saúde e para as outras áreas que têm interesse em ouvir um pouquinho a nossa conversa aí relacionada ao público idoso. Nós, da assistência, a gente tem vou falar um pouquinho mais do núcleo de convivência do idoso, né? Ele tem, uma das finalidades dele é evitar que o idoso esteja em situação de isolamento, né? E aí, neste momento, um dos principais objetivos do isolamento social é cuidar do idoso para que ele tenha a sua saúde preservada. Então, acho que dos desafios nossos, enquanto serviço, enquanto atendimento do idoso, como é que a gente garante um impacto um pouco menor com relação à questão do isolamento, uma vez que o objetivo do serviço é evitar o isolamento. Então, assim, nesse momento a gente acaba sendo um pouco contraditório no sentido de que é necessário que eles estejam no isolamento social, né? Então, acho que por isso que a gente pensou de que forma que a gente poderia conversar um pouquinho, como é que seria o impacto, e aí a gente pensou na senhora por conta disso, né? Eu acho que para começar a discussão, eu queria que a senhora me falasse um pouquinho o que a medicina entende de idoso, né? A partir de que idade a medicina considera a pessoa idosa, né? Então, acho que para a gente começar a discussão... Vamos começar pelo conceito, né? Sem dúvida nenhuma. Então, mais uma vez, obrigada à Fundação Julita. Vamos embora conversar. Então, assim, pessoal, ninguém fica idoso da noite para o dia. Então, você, quando está com 59 anos, dorme e acorda no dia do seu aniversário com 60 anos, você não dormiu jovem e acordou idoso. Não é assim o processo, tá? Então, a gente nasce, o nosso organismo começa a se desenvolver, você tem todas as fases da infância, aí chega o boom hormonal da adolescência, e depois, quando a gente entra na vida adulta, o nosso corpo tende a ter um equilíbrio. E é por isso que a gente chama isso de fase adulta, né? Mas, mesmo durante a fase adulta, o nosso corpo está em constante movimento, tá? Até que vai chegar um momento que esse corpo vai perdendo algumas capacidades de equilíbrio. Então, vamos pensar o seguinte: ficar idoso não é ficar doente. Ficar idoso é ficar mais suscetível a doenças. Então, o que a gente pode entender? O organismo do idoso, ele tem menos margem de manobra, né? Então, assim, se está tudo bem, se a pressão está normal, se a glicose está normal, se ele está comendo bem, o organismo se mantém estável. Mas, toda vez que esse organismo sofre alguma sobrecarga, uma gripe, uma desidratação, porque não bebeu água direito, uma redução ou uma modificação da sua alimentação, uma restrição física, né? Esse organismo tem mais chance de adoecer. Por quê? O que caracteriza o envelhecimento é exatamente essa redução da capacidade do organismo de se reequilibrar. Então, quando a gente pega uma gripe, já que estamos aí numa fase de falar de virose, né, porque temos uma pandemia, quando a gente pega uma infecção, o nosso corpo começa a entrar em batalha, ele começa a tentar se defender. É nesse momento que faz diferença você ter 30 ou 70 anos. Por quê? O organismo de 30 responde com uma prontidão, com uma velocidade e consegue controlar aquilo mais rapidamente. O organismo do idoso demora para se entender nessa nova situação. Opa, tem uma infecção aqui. Então, o que caracteriza o envelhecimento é isso. É uma menor capacidade de se reorganizar frente a uma sobrecarga, seja ela qual for. E aí também entra uma sobrecarga psicológica, também entra a sobrecarga social, entra tudo, né? A geriatria, então, trabalha pensando nesse organismo de como ajudá-lo a se reequilibrar.
Quando a gente vai envelhecendo durante a vida, né, nossa vida vai passando, o nosso corpo vai mudando, todo mundo percebe isso. Eu sei que tem bastante gente jovem aqui, em torno dos 20, 30, mas eu já estou um pouquinho mais para frente. Então, você começa a perceber a prontidão para você fazer uma corrida, para pegar um ônibus, é diferente, você já não corre com o mesmo vigor, e quando corre, se machuca mais fácil. Então, a pele já muda um pouco, então as coisas vão mudando, né? A gente tem alguns estigmas externos de envelhecimento, que é cabelo branco, a pele enrugada, né? Ficar mais frágil, mudar a postura, tudo isso é muito pessoal. O que importa mesmo é essa capacidade orgânica de se reequilibrar. Para a Organização Mundial de Saúde, tentando responder mais objetivamente a pergunta da Janaína, a Organização Mundial de Saúde considera nos países em desenvolvimento, isso é, Brasil incluso, considera que uma pessoa é idosa a partir dos 60 anos. Nos países mais desenvolvidos, Estados Unidos, Japão, Europa, essa idade é um pouco maior, eles são considerados idosos a partir dos 65 anos. Por que essa diferença? Porque uma pessoa que está numa sociedade que é mais protetiva, que protege aquela pessoa, tanto socialmente, economicamente e de ponto de vista de saúde, nós acabamos tendo uma população que esses impactos são mais tardios. Então, no Brasil, considera-se idoso a partir dos 60 anos. Mas falando para vocês, a partir dos 40, já é muito perceptível que a gente vai sofrendo modificações, né? A mulher é o período que vai chegar ali no final dos 40 anos, claro, varia demais de mulher para mulher, mas entra a menopausa. Para os homens, um pouquinho mais para frente, em torno dos 50, também podemos começar a ter redução de alguns hormônios e ficando mais evidente os traços do envelhecimento. Mas a gente tem que ter em mente que só chega na idade do idoso quem não morreu cedo. Então, o envelhecimento é uma dádiva, é o momento da gente conseguir ter novos objetivos e entender que o nosso corpo está num outro momento que a gente vai ter que ir junto com ele. Perfeito, doutora. Gente, eu vou fazendo algumas perguntas, mas acho que a ideia é para vocês também poderem perguntar, tirar as dúvidas. Então, para quem quiser, pode mandar no chat ou abrir o microfone para tirar suas dúvidas com a doutora Cibele, que esse período de formação é para nós podermos tirar nossas dúvidas, tá bom? Doutora Cibele, aí a gente, nesse período de pandemia, né, de quarentena, o público idoso são os mais vulneráveis, né? Qual que é os cuidados que nós, enquanto família, enquanto trabalhadores, devemos ter nesse período, porque agora a gente está num período de flexibilização, né? Qual que é o cuidado que a gente deve ter para o público? Então, por exemplo, a gente atende idoso. Então, essa semana eles vêm e nos procuram. Tem a família também. Qual o cuidado que a gente deve ter nesse período de pandemia? Antes de responder a tua pergunta, eu vou fazer uma outra colocação, ainda, Janaína, linkando com o que vocês falaram inicialmente, né? Quando a gente envelhece, que a gente estava falando que o objetivo é equilibrar o organismo, a gente tem alguns pilares, né? A gente tem algumas coisas que a gente tem como premissas para ter um bom envelhecimento, que é a história de vamos cuidar da saúde e não vamos cuidar da doença. A doença, uma vez que acontece, obviamente precisa ser tratada, né? Você tem pressão alta, você tem diabetes, tem que tratar, né? Seja com alimentação, seja com remédio, mas você tem que tratar, você tem que dar objetivo a isso, você tem que dar atenção a esse problema. Mas como fazer para envelhecer e não adoecer? E aí vem os nossos pilares, né? Que é uma boa alimentação, uma atividade física razoável, frequente, uma atividade de trabalho, um engajamento social, e realmente um dos grandes pilares é a gente ter o contato social, né? Então, o núcleo, tanto familiar quanto da sociedade, do bairro, do grupo, é muito importante. Você deve ter tido a experiência de ver um idoso chegar no seu grupo
de atendimento de idosos quieto, calado, e à medida que ele vai se integrando ao grupo, né, começa a arrumar roupa para vir, chega com outra disposição, começa a falar com as pessoas, ele vai desabrochando. E isso é verdade, isso tanto vale para o contato social, como vale para uma pessoa que passa a se alimentar de uma forma adequada, como vale para uma pessoa que dorme de uma forma adequada, que bebe água de uma forma adequada, e faz atividade física. Você vê a pessoa desabrochar, né? Mesmo o idoso tem capacidade de se reerguer? Tem muito. A reabilitação do idoso é fato. Tá? Agora, muito bom, tivemos a chegada desta infecção, essa infecção que é um vírus, né? Que é o coronavírus, todo mundo já conhece ele, né, já se tornou assim íntimo. Esse vírus é um vírus que se espalha muito facilmente. Se espalha pelas gotículas da boca, né, pelos líquidos, principalmente esse líquido da boca, do pulmão, quando a gente tosse, quando a gente espirra, e ele passa de uma pessoa para outra muito rapidamente, tanto pelo ar, como pelos objetos, né? E aí, a primeira coisa que a gente tem que fazer é distanciamento, né? A gente entrou primeiro naquele período de quarentena, onde foi muito importante. Eu acho que pouco se fala do que, assim, São Paulo, a cidade de São Paulo, em todos os seus bairros, nenhum teve colapso da rede de saúde, nenhum. A gente teve sobrecarga, a gente teve hospital com 90% de internação, ok, mas a gente não teve falência do sistema de saúde. E isso aconteceu porque a gente fez o dever de casa, né? A gente fez o afastamento, o isolamento social. E agora a gente está num momento de platô, né? E que é um momento, a infecção continua aí, né? A flexibilização é para o comércio, é para ser possível a gente ter alguns serviços que a gente não estava tendo. Mas como você mesmo falou, Janaína, eles estão começando a chegar, eles estão começando a procurar vocês. Muitos de vocês já foram liberados para começar a fazer visitas domiciliares. O que precisa fazer? Primeira coisa, a gente precisa, sim, manter um distanciamento. É muito difícil, né? Porque, assim, quando a gente vê uma pessoa que faz tempo que a gente não vê, a primeira coisa que, como bons latinos, nós queremos é dar beijo, dar abraço, pegar na mão, perguntar, você está bem? Você passou bem essa quarentena? E isso não está podendo. Né? Apesar de podermos abrir algumas áreas da nossa vida social, né? Como, por exemplo, ter mais possibilidade de fazer uma compra, começar a voltar a marcar as consultas eletivas, que é aquelas consultas sem urgência, né? A gente não está falando aqui de pronto-socorro, porque pronto-socorro não fechou hora nenhuma. Mesmo o sistema de saúde, apenas as cirurgias marcadas, essas foram canceladas, né? E as consultas também estavam, as consultas agendadas para 6 meses, 4 meses, elas também foram canceladas e estão reabrindo. Então, o que eu preciso na hora que eu vou cuidar de um paciente? Na hora que eu vou receber uma pessoa no centro de saúde, que vem me procurar, ou que eu vou até a casa dele. Primeira coisa, o uso de máscara é fundamental. Não dá para abrir mão. Não dá para abrir mão. Por quê? Por mais que... Não precisa a gente raciocinar muito. É um anteparo, né? Você acaba... mas o vírus é microscópico, ele passa pela máscara, mas a quantidade que passa é muito menor. Então, a gente já começa a falar de quantidade de exposição. Então, primeira coisa, vai ter o contato com alguém, máscara, e mantém uma distância dessa pessoa. Dá para apertar a mão, dá para dar abraço? Ainda não. Né? Dá para tomar cafezinho junto? Não dá para tirar máscara, né? Então, você vai tirar a máscara para você beber água, para você comer, mas de preferência que isso seja uma distância segura da outra pessoa. Então, na hora que esse idoso chega para ser atendido por vocês, todo mundo de máscara, álcool gel, então, ou lava a mão, não, o ideal mesmo é água e sabão. Mas, na prática do dia a dia, o álcool gel funciona. Fez qualquer coisa, álcool gel.
né? Então, escreveu um papel, pegou alguma coisa, fez alguma coisa junto com aquele idoso, álcool gel, né? Os profissionais da saúde, às vezes enfermeiros, fisioterapeutas, médicos, dentistas, muitas precisam, em algum momento, se aproximar do paciente para examiná-lo. Essas pessoas precisam de uma máscara especial, né? Que é a máscara N95. Para quem vai, enfermeiro, que vai ter contato com o paciente, precisa estar mais protegido, né? E quem vai fazer procedimentos, então, cirurgia dentária, que tem urgência, gente, né? Fazer fisioterapia, onde você passa mais tempo com o paciente, você usa aquela outra proteção frontal, que parece um escudo, né? O nome é escudo mesmo, aquele transparente. Então, no dia a dia de vocês máscara. Qual máscara? Qualquer máscara. O que não pode ser é sem máscara, né? Máscara, álcool gel e distanciamento. Manter essa distância de 2 metros, 1,5 metro da pessoa, né? Fala para ele, espera aí, eu tô te entendendo, a gente vai conversando, a gente vai se entender, tá? Eu acho que esses são os cuidados. Parece básico que a gente está falando, mas é fundamental. Outra coisa é o tempo de exposição. Os atendimentos precisam ser mais curtos, mais objetivos, tá? Então, pessoas assim como eu, que gosta de falar é um problema. Por quê? Porque eu tenho que ser prática com o meu paciente, eu tenho que expor ele a mim e eu a ele o menor tempo possível, né? Então, a gente precisa ser objetivo. Vamos lá, qual é o problema, como eu posso te ajudar e seguir os passos a partir daí, né? Algumas pessoas têm perguntado, mas o idoso pode receber visita, né? O isolamento social para eles é muito sofrido mesmo. Então, assim, eles estão ficando mais tristes, mais desanimados, menos estimulados. Tudo aquilo que a gente ganha com o contato social, a gente está perdendo, né? E o que a gente tem que fazer, então, neste momento? Sempre que possível, contato telefônico, vai da varanda, dá um oi. Especialmente as crianças, eu acho que ainda está difícil de a gente deixar os avós próximos dos netos, muito próximos, né? Então, visita tem que ser rápida. E os filhos que vão visitar um idoso que mora sozinho, precisa tomar o mesmo cuidado que nós. Precisa ir de máscara, precisa lavar a mão ao chegar na casa do idoso e tem que ficar a uma certa distância, né? E que essa visita seja rápida. Então, acho que esses são os principais pontos, Janaína. Pessoal, alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta, gente? Eu não estou vendo o chat, então... achei o chat aqui. Bom, eu acho que eu ia perguntar, assim, sobre o impacto do isolamento nos idosos, né? Mas acho que a senhora já trouxe um pouquinho, que é a questão da gente ter percebido, né? Da questão deles ficarem um pouco mais tristes, né? A gente tem percebido uma questão de ansiedade, alguns que têm depressão estavam no processo aí de socialização, e, né, no serviço a gente tem percebido que tem tido uma recaída. Não sei se a senhora pode falar um pouquinho mais para a gente cuidar um pouco ainda mais desse ponto. Então, assim, isso que você falou, tanto vale para as pessoas com doenças mentais. Vamos abrir um pouquinho, né? Você pegar idosos, por exemplo, com doença de Alzheimer, isso que a gente vai falar também cabe perfeitamente, assim como para os deprimidos e ansiosos. Então, assim, esse isolamento social traz à tona, né, uma instalação de um quadro que não existia, ou a piora de um que já existia. Então, pessoas deprimidas e ansiosas, sim. Muitos pacientes eu tive que ajustar a dose de medicação, subir a dose das medicações, tive que introduzir medicações novas para tentar deixá-los menos. A ansiedade e a depressão são os mais comuns, né? Para as pessoas idosas que têm problemas como doença de Alzheimer, que já estão com problema de memória, a gente tem uma piora da memória em si, então, dessas habilidades que já pela doença estão sendo perdidas, então a gente vê uma aceleração disso, e o aparecimento desses sintomas
que a gente chama do comportamento. Então, eles podem ficar mais ansiosos, mais deprimidos, mais inquietos, andando para lá e para cá, podem se tornar agressivos, coisas que não tinham antes, né? Por um lado. Por outro, Janaína, a gente tem que entender que a vida desse idoso, a rotina dele mudou como um todo, né? Mudou de todo mundo, mas a deles mais ainda. Então, quando você pega um idoso que saía de casa, ele agora está preso dentro de casa. Né? Vamos falar um idoso que esteja bem, que consiga cuidar de si. Então, ele antes saía, ele tinha rotinas. Então, ele ia para o grupo, ele tinha o dia que ia fazer compra, já conhecia o verdureiro, já chegava lá, falava com ele o que ia comprar, né? Levava o neto para a escola, ia buscar, né? Ou então esperava a perua chegar com a criança. Então, eles tinham uma série de coisas que eles deixaram de ter. Por outro lado, os filhos, se por acaso moram junto, ou moram perto dele, ou os netos que podem morar junto, a gente tem muitos pacientes que têm essa, que a gente chama de domicílio multigeracional, onde você tem um jovem, um adolescente, um idoso, 2 bebês, então essa multigeração, que por um lado pode ser muito rico, todo mundo perdeu as suas atividades, está todo mundo junto num canto só. Isso gera conflito, né? E o idoso, neste momento, ele vai ficando de lado. Né? Primeiro, o mais importante são os pequenos. Depois, quem está trabalhando, porque precisa descansar, né? Depois vem o idoso. Então, ele fica por último na linha de prioridades dentro da casa, o que é muito ruim, né? Mas a gente entende que é um período diferente. A minha primeira orientação para esses idosos é rotina. Não é porque você não vai para a Fundação Julita encontrar com o seu grupo que você não vai acordar X horas de manhã. Então, o seu horário de acordar é às 7 da manhã, continue acordando às 7 da manhã. Ah, mas eu não vou ter o que fazer. Vai, a gente arruma o que fazer dentro de casa. Né? Criar essas rotinas são muito importantes. Né? Então, a gente fala para o idoso, vamos fazer então uma tabela para ver que dia, quem vai fazer cada coisa. Né? Vamos distribuir tarefas. Vamos ver quem vai fazer cada dia. Então, essa distribuição de atividades ajuda muito, ajuda na organização da casa como um todo e do idoso em especial. Então, ver com ele qual é a maior dificuldade, onde que está pegando. É porque tem muita gente dentro de casa e está dando conflito? Como a gente pode diminuir esse conflito? Né? É possível a gente ter esse idoso com outras prioridades? Então, antes ele levava a criança para a escola. Será que ele pode sentar com esse neto para fazer uma atividade? Então, a gente tem que buscar saídas, tem que ser criativo, né? Para que ele mantenha uma rotina, principalmente de sono, hora de dormir e hora de acordar, porque senão eles começam a cochilar o dia inteiro sem fazer nada, na frente da televisão, ou mesmo escutando um rádio, não interessa. Mas ele vai cochilando, acorda, dormitando o dia inteiro, chega à noite ele não dorme. Né? Aí acorda de manhã cedo cansado, e isso entra numa bola de neve. Então, a primeira coisa para eles é rotina de sono. Segundo é atividade. Né? E dentro, aí vai depender muito se é um idoso que tem possibilidade de fazer alguma atividade física ou não. Dá para fazer atividades físicas simples em casa com uma cadeira, né? Senta, levanta, movimentar a perna, movimentos de braço, movimentos de alongamento, né, com os braços, que ele pode fazer, ele pode se organizar para fazer, né? E, gente, não esquecer, não é porque a gente está em pandemia que tem que parar os remédios, né? Tem que ter uma organização para que ele mantenha a sua medicação para o tratamento das doenças crônicas. Tá? O idoso que já é mais dependente, ele está ainda mais vulnerável. Por quê? Porque ele depende de alguém e esse alguém está sobrecarregado com ele, que já é dependente, e com tudo mais que veio com a pandemia. Então, todo mundo dentro de casa, a quantidade de comida é diferente, a quantidade de roupa é diferente, tudo aumenta, né? Tudo aumenta.
Então, essa pessoa, esse indivíduo idoso, frágil, dependente, que depende de outro para tomar banho, que depende de outro que traga comida, que faça comida para ele, que tem alguma dificuldade de entendimento, ele está ainda mais fragilizado. Por quê? Porque em quem ele se apoia, aquele familiar que dá a ele um apoio, esse também está sobrecarregado. Então, de novo, é a questão da prioridade, né? E esse idoso vai ficando fragilizado. E aí a gente tem as complicações, né? Como fazer? Tem que pegar esse familiar e organizar com ele a rotina, né? E aí vale a pena lançar mão de tudo. Desde uma planilhinha, né? Uma tabela que dá para fazer com papel e lápis, dá para chamar as crianças para fazer junto, colorido, pede para recortar um desenho, coloca, dá para a gente brincar em cima do tema, mas precisa realmente de organização. Doutora Cibele, nós temos uma pergunta aqui da Marcela. Ela pergunta, teremos que fazer um plano de cuidado com a equipe multidisciplinar para o retorno dos idosos à convivência? Ah, sem dúvida, né? Sem dúvida. Quando eles puderem voltar aos centros de convivência, a gente vai ter, por exemplo, vai ter que reorganizar número de pessoas por sala, né? Isso que vocês estão ouvindo, por exemplo, para a escola das crianças, então, vai ter que ter distanciamento. Enquanto a gente não tiver uma vacina efetiva, que isso só é para o próximo ano, a gente realmente vai ter que ter as atividades de uma forma diferente. Então, talvez, em vez de ter aquela mesa linda, com todos os objetos em cima, e os idosos fazendo atividades, artesanato, por exemplo, todos os objetos em cima da mesa e todo mundo ali junto, conversando, fazendo artesanato, não vai dar para ser assim. Provavelmente a gente vai ter que ter estações, então, um idoso com seu material, para não ter troca de material, para não ter troca de possibilidade de contaminação. Qual é a grande questão, pessoal? É que muita gente é assintomática. Quando a gente fala isso, a gente pensa assim, mas será que é mesmo? Vou contar para vocês, então, um caso real. Eu fui chamada para ver um paciente em casa e cheguei na casa dele. Tinham 9 pessoas além dele dentro da casa. Ok. Ninguém de máscara. Tinham 2 bisnetos, 2 netas, o filho, a nora, a esposa, 2 cuidadoras e a cozinheira. 10 pessoas. Ninguém de máscara, só eu, o ET, lá de máscara. Eu falei, gente, se não dá. Ele foi hospitalizado, e como ele teve que ir para o centro cirúrgico, porque ele não tinha sintoma respiratório nenhum, foi feito o teste do Covid, porque ele ia para o centro cirúrgico. Positivo. Na família, né, várias pessoas estavam positivas sem sintomas nenhum. Então, das 9 pessoas, as 2 crianças estavam contaminadas, a neta grávida estava contaminada, uma filha que não era que estava nesse dia que eu fui para a consulta, mas que tinha estado lá, né, entrava e saía, ela teve um quadro mais grave, mas evoluiu, no fim, bem, e ele, de 90 anos, fez um pulmão Covid, né? Tá bem, já está recuperado, vai ter alta, mas entendam que quando eu cheguei naquela residência, fora ele, ninguém se considerava doente. As cuidadoras estavam contaminadas. E quando você olhava, ninguém estava com febre, né? Ninguém tinha sintoma de tosse, secreção no nariz, porque quando você começa a ter os sintomas, primeiro que você já estava com o vírus e você já estava transmitindo alguns dias antes. Então, quando os sintomas começam, que cai a ficha, opa, posso estar contaminado, você já estava contaminando as pessoas. E esse é o grande problema. A gente não conseguir, neste momento, ter essa clareza de quem realmente está doente e quem não está. Né? Então, a gente precisa, sim, vamos precisar de novas rotinas para tudo. Então, atividade física vai ter que ter um maior distanciamento, cada um vai ter que ter seu material, para que a gente possa retomar esse cuidado, né? Aquele lanche que muitas vezes a gente faz após as atividades, não pode, cada um traz uma coisinha e senta todo mundo para tomar aquele lanche junto, conversar, contar da família, isso ainda vai demorar para voltar. Né?
Então, a gente tem que entender isso, que mesmo, por exemplo, hoje, eu estou bem, mas se eu, à noite ou amanhã de manhã tiver com sinais de gripe, quem eu vi hoje pode ter sido contaminado. Então, por isso que profissionais da saúde precisam manter realmente uma boa higiene de mãos, profissionais que lidam com o público precisam mesmo de distanciamento e de tempo. Lembrem isso. O tempo de exposição também é fundamental. Então, o idoso fala assim, mas meu remédio está acabando, eu tenho que ir no posto buscar. Vai no posto, pega e volta. Né? O senhor já conhece o posto, qual é o horário que tem menos gente? Dá para alguém ir para você? Né? A gente vai ter que fazer ajustes nessa nova rotina. Né? E acho que a gente ainda vai demorar um pouquinho para ter de volta os nossos idosos em atividade conjunta. Acho que tem outra pergunta aqui, né? Além da Marcela, acho que a Catarina fez uma pergunta também. Em relação a check-up. Exames de rotina. Neste momento, é importante dar continuidade a este cuidado? Sim, Karina. Eu acho que lá em março, naquele primeiro momento em que começou a pandemia, que a gente não sabia o que ia acontecer, quanto tempo ia durar, você adiar um exame de mamografia de um mês para o outro, ok, não vai fazer diferença nenhuma. Né? Você adiar uma coleta de PSA, uma coleta de exame de sangue, um mês, não faz diferença. 4 meses começa a fazer. E a gente tem que entender que quanto melhor a doença crônica estiver controlada, mais chances o paciente tem de não ter quadros graves. Então, assim, os idosos são grupo de risco porque a imunidade deles é diferente. Então, assim, a produção de anticorpos é mais lenta, o tipo de células de defesa também é diferente, é em número reduzido, não responde com a mesma presteza à infecção, e logo a infecção pode ser maior. Tá? Por isso que os idosos são considerados grupo de risco, a imunidade deles é mais frágil. Por exemplo, a gente está falando de uma doença com sintomas respiratórios, o idoso, a tosse do idoso é menos eficaz. O sistema de defesa do aparelho respiratório do idoso é mais exposto, os brônquios são um pouquinho mais dilatados, e isso faz com que junte catarro mais fácil. Você vai ter um idoso que tem pressão alta. Se essa pressão alta estiver bem controlada, o risco dele é menor, né? A gente não sabe exatamente porque, entendam que tem muita coisa nessa doença que a gente está aprendendo com o caminhar da carruagem, né? Então, parece que obesos, pessoas com diabetes, hipertensos, parece que eles têm um risco tão grande quanto dos idosos. Agora, se ele é idoso, obeso e hipertenso, realmente é um paciente de alto risco. Mas um jovem obeso também é de risco, né? Porque são situações em que o nosso organismo, a gente fala que já está mais inflamado, né? As pessoas acham que obesidade é só uma questão estética. Obesidade é uma doença, né? Onde muda toda a parte hormonal da pessoa e muda o que a gente chama de fatores inflamatórios. E o COVID, o quadro grave do COVID, acontece exatamente por uma hiperresposta da inflamação. O organismo inflama todo, inflama pulmão, coração, rim, cérebro. Hoje a gente sabe que não é uma doença só respiratória, como uma gripe, que é uma doença respiratória. Não, ela é uma doença mais ampla, ela causa mais distúrbio no organismo. Tá? Então, a gente precisa que as doenças crônicas estejam bem controladas. Passados 4 meses dessa situação, a gente está indo para o 4º mês, eu preciso retomar os exames de rotina, por exemplo. Né? Caso a caso? Claro que sim. Porque alguns pacientes tinham acabado de fazer. Eu tenho paciente, ontem recebi exames de uma paciente que fez exames em fevereiro. Acho que último dia de fevereiro. Até os exames chegarem na casa dela, e ela conseguir pegar todos os exames, já era meados de março, já estávamos em quarentena. Ela me mandou os exames ontem. Pois é, o ácido úrico dela estava nas alturas, e ela estava em plena crise de gota. Então, não dá, a gente precisa retomar o cuidado aos nossos idosos, e voltar
o acompanhamento das rotinas, né? E levando isso em consideração, uma pessoa diabética pode precisar de uma coleta de exames a cada 4 meses. Mamografia, a gente faz, até que se prove o contrário, uma vez por ano. Olha, eu faço todo ano em janeiro. A gente já está em julho, gente. Tem que fazer. Já está 6 meses de atraso. Já tem 1 ano e 6 meses. A gente precisa fazer. Não, eu faço sempre em julho. Bom, eu posso deixar para fazer isso em agosto, setembro. Mas a gente tem que retomar o cuidado às doenças crônicas, porque tem muita gente morrendo de outras coisas além do Covid, né? Por quê? Porque pararam os seus controles, né? Doenças como câncer, pessoas com enfisema, você deixar uma pessoa com enfisema sem fisioterapia respiratória, a chance dele fazer uma infecção respiratória é muito grande, né? Aí, como tem que ir no posto pegar o remédio, que é um spray, né? Ele acaba não indo pegar, ele fica sem o remédio e ele fica ainda mais predisposto a fazer um quadro respiratório grave. Por quê? Se ele pega o Covid, ele ainda tem o enfisema, né? E o enfisema que não estava bem controlado porque ele parou de usar a medicação. Alguns remédios desses, de pressão, de diabetes, de enfisema, de osteoporose, eles demoram um tempo para que o paciente comece a se sentir mal, né? Porque podem ser doenças silenciosas. E aí vem o perigo, né? Você acha que a sua pressão está ótima, não estou sentindo nada, parei o remédio, inchou um pouquinho a perna, mas estou levando. E aí, quando o problema vier, você infarta, né? Ou você tem uma crise hipertensiva, tem uma dor de cabeça tremenda, vai para o pronto-socorro, está com 20/12 de pressão. Então, o seu corpo ficou sobre um estresse realmente que agora, nesse momento em que a gente precisa cuidar da saúde, é perigoso, é mais perigoso ainda. Então, vamos lá, acho que temos uma outra pergunta aqui, do Flávio. Como trabalhar a comunicação não violenta no hábito familiar? Bem, Flávio, você já está dando a resposta, né? Então, a comunicação não violenta é uma técnica, para quem não conhece, é uma técnica que a gente utiliza para diminuir conflitos, né? Primeiro que a gente, para fazer o trabalho de comunicação não violenta, ensinar uma família, um familiar a como lidar com aquela situação, a gente precisa estar mais próximos dele, né? Às vezes, como a gente estava falando, na mudança dos protocolos. Antes, você poderia fazer uma palestra para 10 pessoas, para falar o que é uma comunicação não violenta, para tentar fazer a questão da empatia, de se colocar no lugar do outro, de tentar ter foco na sua fala, para que não soe como uma crítica, mas como uma pergunta, né? Como fazer isso? Então, isso é um trabalho muito interessante, mas isso demanda você treinar esse familiar para isso, né? Então, acho que tem 2 coisas. Por exemplo, uma vai ser a mudança do que a gente falou anteriormente, né? Da mudança da equipe multi, no caso, psicólogo ou assistente social, chamar, identificar quem está em risco, chamar o familiar e fazer uma coisa mais individualizada, não um grupo inteiro. Então, chama um familiar, é um trabalho de formiguinha, que poderia ser maior? Né? Nem todos a gente sabe que não é a realidade de muita gente fazer o que a gente está fazendo aqui, né? Entrar numa sala e conversar, cada um na sua casa, isso não é a realidade da maioria das pessoas, principalmente das mais frágeis socialmente, né? Eu sei que os celulares estão difundidos em toda parte, é incrível, né? Que nem foi a televisão quando eu era criança, né? Antes não, a televisão é uma coisa, é um objeto caro e que de repente ele apareceu em todos os lares, né? Em todas as comunidades, em todos os perfis sociais. E essa possibilidade de interação digital, que seria muito interessante, acaba ficando reduzida nessas populações de maior risco, né? Mas ensinar técnicas de comunicação não violenta é muito importante. Acho que todo mundo viu na mídia aumento de 30%, 50%, 70% da violência doméstica. De novo, gente, está todo mundo junto. Isso já cria conflito naturalmente. Agora, imaginem numa casa em que já existe o conflito, né?
numa sociedade, a gente tem uma família fragilizada, que já tinha os seus conflitos, foram todos colocados juntos ao mesmo tempo, sem preparação nenhuma, né? Então, isso faz com que aumente mesmo. Em relação aos idosos, em relação à questão da violência, o que a gente pode orientar, acho que eu sempre falo, é o afastamento, fala, parou, muda, né? Ou se é possível, mudar de cômodo, né? Vai para um outro cômodo, interrompe a discussão, não leva à frente a discussão, mas muitas vezes não depende do idoso, né? Às vezes depende do contexto familiar. E a gente, às vezes, vai ter que eleger alguém dentro da família para proteger este idoso de situações de violência dentro da família. Mais alguma pergunta? Janaína? Eu tenho mais uma pergunta, doutora. Tenha mais várias. Tenho várias. A gente tem ouvido muito algumas pessoas falarem do coquetel, que é aquelas vitaminas, né, que ajuda a imunidade. É recomendável mesmo? Ajuda? Queria que a senhora falasse um pouco para a gente, até porque a gente tem um pouco de idoso que acaba ouvindo o vizinho na TV, eu vou comprar e eu tô imune também. Pois é. Então, assim, primeiro vamos lá. Do ponto de vista científico, não existe comprovação nenhuma que vitamina alguma faça diferença. Mas vitamina D ajuda na imunidade, é verdade. Mas não tem nada que prove que se a sua vitamina D está normal, você tomar uma dose extra vai te proteger. Não, mas vitamina C participa, é uma substância que ajuda no estresse oxidativo, que melhora a imunidade. Ajuda a imunidade? Ajuda, tá? Mas você não tem provas que melhora a imunidade contra o Covid, tá? Então, assim, nenhum remédio para prevenção tem base científica. Nenhum. Gente, isso é caro. Prefiro que o paciente compre um saco de laranja a comprar uma caixa de vitamina C. Né? Come a laranja todo dia. Você vai estar ganhando, além de vitamina C, você vai estar ganhando fibra, você vai estar ganhando microelementos, sais minerais, hidratação, tem um monte de outros benefícios. Então, todos esses coquetéis, medicações, como vocês já devem ter ouvido falar, ivermectina, o Anita, tem vários aí remédios na mídia, né? Isso tem todo... A questão não é só o efeito colateral, né? Aqui na população idosa é um problema. Por quê? Porque, como a gente falou, eles tomam remédio para osteoporose, para ácido úrico, para hipertensão, para o diabetes, eles tomam um monte de remédios. Esse remédio que você coloca extra, mexe com todos eles. Então, você pode ter, por exemplo, um aumento de efeitos colaterais do remédio, porque ele se misturou com outros e deu problema. Por outro lado, a gente já falou que o idoso tem dificuldade de se equilibrar. E aí a gente coloca um outro remédio em cima. A chance dele não aguentar, dele passar mal, dele vomitar é maior. Mas vamos dizer que o remédio não tivesse efeito colateral nenhum, o que não existe nesta face dessa terra. Todo remédio fitoterápico, remédios naturais, não interessa. Se é remédio, tem efeito colateral, tem dose máxima, tem dose mínima. Tá? Todo tem indicação. A questão é que ninguém garante que você tomar esses coquetéis, você vai estar protegido. Você vai estar muito mais protegido usando a máscara, usando o álcool gel, tomando seus remédios direito, comendo direito e se exercitando. Vitamina D, se a gente se alimentar bem e se expor ao sol, a gente vai ter vitamina D. Né? É claro que o ideal mesmo é dosar no sangue e ver, tá alto ou tá baixo. Né? Mas não adianta. É um gasto sem nenhum respaldo de que vai ajudar.
Doutora, isso é até uma experiência pessoal. Meu pai, ele faz hemodiálise, meu pai já é idoso. E aí ele fica agora com esse discurso de que ele está imune por conta das medicações que ele faz o tratamento. Então, é uma briga em casa que, olha... Então, ele fala, não, eu estou imune porque eu faço a medicação que eu tomo para o tratamento me deixa imune. Tem alguma coisa? Tem alguma relação? Calma. Ele é uma situação especial e eu vou te explicar por quê. Durante a hemodiálise, provavelmente ele toma anticoagulante. E os anticoagulantes, nos pacientes que estão graves com Covid, é uma dos remédios que parece que realmente faz diferença. Parece, tá, gente? Vocês vejam que eu não dou certeza de nada. Parece que os corticoides e os anticoagulantes ajudam os pacientes graves a sobreviver, né? Então, parece. Então, provavelmente, ele deve ter escutado alguma coisa desse tipo. Olha, você está tomando anticoagulante, você está protegido do Covid. Não, não é isso, né? É uma meia-verdade, né? Na verdade, os anticoagulantes podem, sim, ajudar a tratar quadros graves de Covid. Por quê? Porque, como a gente falou, o problema não está só no pulmão, né? A gente tem paciente que infarta, que tem AVC, que tem entupimento de artéria da mão, do pé, da pele. Então, é uma doença sistêmica, pega o corpo todo, né? Ele está protegido pelo fato deles não deixar a diálise dele, e ele está mais protegido se ele manter o organismo dele mais estável, tá? Se ele não fizer estripulia com a alimentação, se ele não me para a medicação, né? Se ele resolve não ir para a diálise, e chegando lá, sempre de máscara, passa álcool gel, né? Ele vai tirar a máscara para se alimentar, porque muitas vezes durante a diálise eles comem, ou antes ou depois, ou às vezes durante. Então, tudo isso é um processo, né? E ele não deve deixar de fazer hemodiálise de jeito nenhum, mas ele também não está protegido. Fala para ele que não discute, porque ele está indo, você está protegido, tá bom, mas vai de máscara. Né? Até porque a gente eu tenho mais uma idosa dentro de casa, eu falo, então proteja-se para proteger ela. Eu hoje falo isso para os meus pacientes, eles querem muito, seja no consultório, seja quando eu vou atendê-los em casa, você não quer um café? Eu falo, não me pergunta, porque eu adoro café, não pergunta, tá? Não posso. Mas nem uma água? Eu falei, eu não posso tomar água porque eu não posso tirar a máscara. Né? E aí eles falaram assim, mas eu deixo você tirar, eu não me importo. Eu falei, tá, mas se por acaso eu me contaminar aqui, eu contamino o próximo paciente. E se eu tiver chegado aqui contaminada de outro lugar, eu vou te contaminar. Então, eu tenho que usar a máscara por mim, por você e pelo paciente que eu vou atender. Então, é uma questão, isso é uma ação de cidadania, né? A gente fala tanto de cidadania, é isso, né? É fazer não só por si, mas pelo todo, né? A mesma coisa quando você toma uma vacina, Janaína. Eu falo que eu não sei por quê. Você sabe que tem um povo contra a vacina, né? Há uns anos para cá, no mundo, apareceu algumas teorias de que vacina faz mal. E passaram a não vacinar as crianças e a gente teve o recrudescimento, por exemplo, do sarampo ano passado. Teve um surto de sarampo na Europa, nos Estados Unidos, aqui em São Paulo. Por quê? Porque algumas pessoas acham que não era mais para vacinar as crianças por sarampo. Muito bem. Cadê essas pessoas agora? Tá todo mundo querendo vacina. Né? Então, você veja como o ser humano funciona. Né? Buscando soluções fáceis, soluções rápidas. Mas eu não preciso me vacinar, né? Meu filho não precisa se vacinar, não existe mais sarampo no mundo. Existe, né? E agora a gente está tendo essa volta. E a vacinação, por que a gente vacina por grupos? De novo, são pelos mais... A gente começa a vacinação pelos grupos de risco, idosos e profissionais da saúde, né? Serviços essenciais, depois da profissional de saúde, vem bombeiros e professores, né? Depois vem os outros, as gestantes, as crianças, e depois abre para todo mundo. Quando você se vacina para gripe, você quer dizer que você não vai ter gripe? Não, você pode ter gripe, mas a sua gripe vai ser menos grave. E, principalmente, você vai transmitir aquela gripe para menor número de pessoas.
Quando chegar a vacina para o Covid, não achem que a vacina vai ser 100% de cobertura, né? Nenhuma vacina é 100% de cobertura. Mas, com certeza, a gente vai diminuir os casos graves, a gente vai diminuir a transmissão da doença e a gente vai ter um melhor controle do quadro. Mas uma vacina não é 100%. A gente quer a vacina sim, porque é a única forma de imunizar a população rapidamente e de uma forma ampla. Mas isso não quer dizer que quem se vacinou está 100% protegido. Não, não vai estar, né? Vacina vai ter uma cobertura vacinal, vai depender do que a gente conseguir de vacina. Temos algumas vacinas diferentes, com métodos diferentes, a gente vai ter que ver qual que é a mais efetiva. Vejam que a ciência precisa do seu tempo, né? É que nem cozinhar um bolo. Para fazer um trabalho científico bem feito, para desenvolver uma vacina e dizer, olha, essa vacina é boa, presta, funciona. Eu preciso de tempo para que as pessoas desenvolvam anticorpos, eu preciso de tempo para eu retestar, eu preciso ver se tem efeitos colaterais de curto prazo, de longo prazo. Então, a ciência é que nem preparar um bolo, não adianta você tirar o bolo antes da hora do forno, porque ele vai estar cru, não vai prestar, e você vai ter que começar tudo do zero. Então, na ciência também é assim, tá? Essa semana eu estava conversando com meu esposo e ele falou assim para mim, mas também não tem certeza de nada dessa doença. Eu perguntei para ele, mas desculpa, você tem certeza de quantas coisas nessa vida? A gente não tem certeza. A gente tem muito poucas certezas nessa vida. Muito poucas. Acho que não chega a 2. Né? Uma a gente tem certeza, todo mundo vai morrer um dia. Já não vamos discutir o que acontece depois que a gente morre, porque aí já é uma outra questão. Mas a gente tem poucas certezas. O que essa doença fez foi colocar em evidência algumas coisas. Uma, os limites da ciência, né? Os limites do conhecimento médico, as diferenças sociais. Porque a gente sabe que sobrevive melhor quem tem uma melhor ação, respaldo de cuidado à saúde, né? E a gente sabe que quanto maior o afastamento, menor a chance de transmissão. Em comunidades, em sociedades de baixo poder aquisitivo, está todo mundo junto num ambiente só. A transmissão é maior. É fato, é só olhar as estatísticas que a gente já tem, né? É quase 4 vezes maior a chance de você se contaminar estando num extrato social A ou no extrato social C. Então, assim, isso é muito injusto, né? Isso é muito... só porque a pessoa não tem aquela condição social, ela está mais exposta, sim, está. Mas já estava, gente, já estava mais exposto à hipertensão, à violência, só que agora fica claro, fica evidente para a gente, né? E eu acho que isso também, essa questão de, não, os médicos sabem tudo, não sabem, né? A gente tem alguns estudos, a gente, acho que nas outras pandemias, até se descobrir o que estava causando aquele problema de saúde, matando tanta gente, demoravam meses, anos, para você descobrir o que na peste negra matava. A gripe espanhola, eles achavam que era um fluido, um espírito, tinham várias teorias de por que uma pessoa adoecia depois da outra. E eles viam as pessoas morrendo sem saber por quê. A gente já andou bastante. Para 7 meses, se a gente contar desde dezembro, né? Se a gente contar desde dezembro para cá, em 7 meses a gente sabe muita coisa sobre essa doença. Ninguém nunca tinha tido isso. Perguntas? Tem perguntas no chat, doutora. Cadê? Eu não vi mais. Não, eu não rolei a barra, gente. Então, vamos lá. Da Rosa. Atualmente, temos a tecnologia como ferramenta para auxiliar o contato social dos idosos. Verdade. Em casos em que o idoso não tem acesso à tecnologia, além do contato telefônico semanal, você tem alguma outra indicação de ação que possa ser realizada com eles para auxiliar neste momento de isolamento social? Olha, Rosa, é muito a minha orientação porque tem gente que tem acesso à tecnologia, mas não consegue usá-la. Seja por uma falta de prática, né?
seja porque tem uma deficiência cognitiva, por exemplo. Então, idosos podem estar na classe A. Não interessa, pode ser o presidente dos Estados Unidos. Se ele tem uma limitação cognitiva, ele não vai conseguir usar o meio eletrônico. Então, o que a gente orienta? A gente orienta que, sim, esse idoso não pode ser deixado sozinho. Eu acho que o contato de vizinho, né? Então, aquela coisa de conversar pelo muro, né? Então, vamos fazer uma visita pelo muro, né? A minha sogra, que também era minha tia, ela já é falecida, ela tinha uma vizinha de muro e elas tomavam cafezinho da tarde pelo muro. Então, vamos ativar o vizinho do muro? Vamos para ele perguntar, como é que o senhor está? Está tudo bem aí? Dormiu essa noite? O que vai almoçar? Né? Então, esse pequeno contato só não dá para estar muito próximo e a gente precisa tomar esses cuidados. Mas, de repente, se é um idoso que mora sozinho, levar um bolo, né? Levar os remédios, aproveitar. Olha, eu preciso levar o remédio, então eu vou ficar 15 minutos com esse idoso. Lembram do tempo? O tempo de exposição. Então, visitas rápidas. Se der para ser à distância, tipo, ele dentro de casa, a outra pessoa do lado de fora, ótimo. Conversar, como é que tá, como é que foi, tô morrendo de saudade do senhor, daqui a pouco a gente vai estar junto, a gente vai voltar. Se possível, dá para a gente também propor algumas coisas, né? Então, já teve família que foi tocar na frente da casa para o idoso cantar música, cantar junto, foi o aniversário do neto, e o neto queria o avô, então o avô ficou dentro de casa, e eles cantaram parabéns da calçada, né? Então, eu acho que o mundo digital, ele ajuda bastante, né? A gente não estaria tendo essa possibilidade, eu estaria tendo realmente muito menos gente aqui, já temos 29 pessoas, dificilmente todos nós, 29, conseguiríamos estar lá na Fundação de Julita exatamente agora fazendo isso, né? Então, sim, o digital ajuda muito, mas não ajuda todo mundo, né? O que a gente tem que ter, Rosa? Bom senso, né? Bom senso. Bom senso de olhar e dizer, não, esse idoso está deprimido. Ele não está comendo, eu estou vendo que ele está emagrecendo. Você precisa agir. Vai ter que ir até a casa dele, de máscara, dizer, fica aí, vamos lá, vamos arrumar tudo. O senhor vai tomar um banho enquanto eu vou arrumar a sua cozinha. E ter um contato, dar uma arredondada nas coisas, né? A outra coisa é a liberação do idoso para fazer caminhada na rua, né? Infelizmente, para caminhar na rua, tem que caminhar de máscara. E caminhar de máscara aumenta o consumo de oxigênio, né? Então, se alguém aqui já tentou fazer atividade física de máscara, já viu que passa mal, né? Então, eu sempre falo, tenta fazer atividade física dentro de casa. E se precisa, esse idoso está muito isolado, está muito sozinho, utiliza a visita para mais de uma coisa. Não é só ir lá bater papo, né? Então, assim, aproveita, leva o remédio, ajuda a limpar, faz alguma coisa a mais para que aquela visita renda, né? Acho que respondi sua pergunta? Acho que sim, né? Vamos ver mais, a Karina tem uma outra também, referente ao exercício físico, que já começamos a falar, como chegamos no momento do platô, como foi recomendado fazer caminhada no local que tem menos pessoas, pode ser uma opção? Acabei de falar disso, né? Karina, parece que eu tinha lido a sua pergunta, mas não tinha, não. Sim, então assim, pessoal, a Organização Mundial de Saúde orienta que a atividade física não deveria ser feita de máscara. Então, para a gente fazer atualmente no Brasil atividade física sem máscara, tem que ser dentro de casa. Dá para caminhar na rua, como a Karina sugeriu, eu mesma acabei de falar? Dá, mas tem que ser de máscara, tá? Eu estou num momento que só estou eu na rua. Aí você vai e tira a máscara. Né? Aí você vai e põe a máscara. No que você tira a máscara, não sei vocês, mas a máscara, para mim, eu fico com o rosto todo suado. Então, a primeira coisa, quando eu tiro a máscara, eu preciso passar a mão no nariz, secar o rosto, porque eu fico com o rosto todo suado. Então, você acaba levando a mão ao rosto. Esse é um problema. O que eu sugeriria é fazer uma atividade física menos intensa, muito menos intensa do que você faria normalmente. Então, é uma caminhada mesmo. Não é para fazer uma corrida. Não, vamos pegar leve. Tá andando fora de casa, principalmente o idoso.
vai ter que usar máscara e vai ter que fazer uma atividade física menos intensa, tá? Nos parques, eles tinham sido reabertos, acho que eles já foram fechados de novo, não escutei alguma coisa ontem no rádio, estou aqui na dúvida. Mas, assim, a gente tem que entender que ainda o vírus está ainda circulando de uma forma muito intensa na nossa cidade. Mas eu acho que, sim, a caminhada fora de casa, além da atividade física, da socialização, pelo menos você passa pelas pessoas, você dá um oi, né? Tem o banho de sol, essa pessoa se expõe ao sol, então eu acho que pode ser bem positivo, só tem que tomar cuidado, e não dá para ser atividade física de sempre. Tive, por exemplo, amigos e pacientes que faziam ciclismo, vai ter que fazer com uma velocidade muito menor, sem pegar a subida, porque aumenta muito o consumo com o uso da máscara. A outra coisa é usar uma máscara que a gente chama de respirável, né? Que tenha essa facilidade. Cada um tem que achar a máscara que é mais confortável para si. Porque a pior coisa da máscara é o tira e põe, pega, puxa. Isso é muito ruim. Manipular a máscara é ruim, porque você aumenta muito a chance de você se contaminar. Você está usando ela para não se contaminar. Tanto do que você exala, como do que você filtra, né? O ar que entra, como o ar que sai. E aí você põe a mão na máscara, você se contamina. Então, o ideal é que a máscara seja o mais confortável possível. Eu não posso escolher a minha máscara, eu tenho que usar a máscara que me protege, então eu não posso escolher. Mas vejam qual o modelo, de preferência uma que tem aquele clipezinho aqui no nariz, que você ajuste ao seu nariz, né? Se não tem um clipe, um pedacinho de fita crepe segurando a máscara aqui já ajuda bastante. Por que ela tem que chegar embaixo do queixo? Porque senão, quando você abrir a boca, ela sai, ela sobe. Né? Se ela já está aqui, quando você abrir a boca, começar a falar, ela vai sair. Né? E se você está em público, você vai acabar falando. Então, por isso que é importante uma máscara que cubra bem o rosto, que você adapte com uma fita crepe aqui no nariz, que não te incomode. Então, eu não aguento máscara que pega a orelha. Eu tenho que tirar, porque aquilo me dá uma dor, que nem... por exemplo, eu nunca me adaptei a aqueles brincos de pressão. Para mim, aquilo é um meio de tortura, né? Então, não dá, eu não consigo raciocinar. Então, o que é que acontece? Eu tiro a máscara. Então, as minhas máscaras têm que ser, e a N95 a que pega na cabeça. Para mim, é mais confortável. Cada um tem que ver. Às vezes, o tecido da máscara, às vezes, algumas pessoas vão se adaptar melhor com o tecido de algodão, outras vão se adaptar melhor com o tecido com TNT, né? Lembrar que o TNT, assim como o algodão, precisa de, no mínimo, 2 dobras, né? Então, tem que estar duplo, no mínimo, o ideal é triplo, né? Ter mais de uma máscara quando sair de casa, porque pode cair no chão, pode contaminar, pode molhar, né? Então, tem que ter uma máscara sempre de reserva. Ideal é ter mais de uma, mas procurem achar uma que lhe é confortável. A única máscara que eu não indicaria para fazer atividade física é aquela máscara chamada de neoprene. É, por acaso, uma máscara cara, bonita, né? Ela tem uma respirabilidade ruim. Então, a máscara de neoprene, e que é uma coisa cara, a máscara de neoprene, o tecido neoprene é um tecido caro. A máscara de neoprene pode ser linda, maravilhosa, mas para fazer atividade física, por exemplo, ela tem uma respirabilidade ruim. Então, é pior, é melhor você usar um algodão ou um TNT. Vamos lá? Que mais informações? A cortina do abraço é seguro? A cortina de plástico que foi criada pelas pessoas passarem para se abraçar nesse momento de pandemia. Veja como o ser humano é criativo, né? Teoricamente, sim, é plástico. O vírus não passa pelo plástico. Né? Então, assim, mas de novo, eu tive a filha de uma paciente minha, que é colega médica minha lá da Escola Paulista, ela se encapotou inteira de plástico e no Dia das Mães deu um abraço na mãe dela, né? Eu acho que são atitudes interessantes, eu acho que criam um limite, e de novo, gente, nós como seres humanos não, como seres vivos, nós precisamos de contato, né? É muito cruel essa faceta
da pandemia, né? Porque nós precisamos disso, até os animais. Então, se você tem um bebê que é pegado no colo, que a mãe faz massagem, que é tocado, o desenvolvimento motor dessa criança e emocional é muito mais rápido do que uma criança que é pouco pegada, tocada, né? Isso tem estudos múltiplos por aí. Então, sim, a gente precisa desse toque. Eu acho que a cortina é legal, tá? Acho que se você colocar uma máscara, fizer uma proteção, dá um abraço na sua mãe, no seu avô, né? Agora, rapidinho, gente, não é para ficar agarrado, tá? Lembra do tempo, né? Exposição com proteção, se possível com distanciamento, sempre após álcool, lava a mão ou toma banho. E eu acho que a cortininha de plástico, eu acho que pelo menos nos dá a possibilidade de dar um abraço em quem a gente gosta, né? A outra pergunta que tem aqui da Paty. Doutora Cibele, antes da pergunta delas, tinha uma do Sérgio. Ele pedindo uma indicação de um curso, depois da Karina Coutinho, referente ao exercício. Ai, desculpa, Sérgio, fitness, é verdade, Sérgio Macedo, pulei ele. Professor de Educação Física, que beleza. Gostaria de uma indicação de algum curso para ampliar meus conhecimentos e me preparar cada vez mais em relação à atividade física preventiva para idosos. Estou iniciando mais uma pós em gestão em saúde coletiva, pois irá me agregar muito. Olha, Sérgio, em relação à especialização, existem especializações para a sua área. Então, você tanto pode fazer um curso de gerontologia é a área da ciência que estuda o envelhecimento. Geriatria é a especialidade médica que cuida dos idosos. Então, geriatra é sempre um médico. Ele tem que ser médico para ser geriatra. Agora, gerontólogo pode ser educador físico, fisioterapeuta, enfermeiro, assistente social, arquiteto, pessoal da área de recursos humanos. Você pode ser um gerontólogo, você pode ser um especialista em envelhecimento dentro da sua área. Então, como você está fazendo várias coisas em gestão, pensa em ampliar nesse sentido, fazer um curso de pós-graduação ou um curso de especialização em geronto. Eu acho que existem também cursos específicos para atividade física em idosos, tá? Isso nas principais faculdades, na USP, na Escola Paulista, você vai ter acesso a isso, você vai poder entrar e procurar. Existem outras pós-graduações em geronto, na verdade, na USP existe a graduação em gerontologia, não só a especialização, né? Tem na Escola Paulista, tem instituições de ensino como Albert Einstein, tem bastante locais que a gente pode procurar. Acho que o próprio SESC, eu acho que tem, né? O SENAC tem cursos de formação, por exemplo, o curso de formação de cuidadores, né? Que como, por exemplo, a Julita podia, Janaína, pensar nisso, né? De formar cuidadores, fazer um curso de formação de cuidadores. É uma profissão que vai ser muito demandada. O nosso país está passando por um processo de envelhecimento muito rápido, né? Então, assim, de um ano para outro, a quantidade de idosos aumenta muito. Esse processo, na Europa, no Japão, nos Estados Unidos, aconteceu muito devagar. Há mais tempo atrás, mas foi muito devagar. Então, a quantidade de idosos aumentava a cada década, para a gente aumenta de um ano para o outro, né? Então, a gente vai precisar de pessoas especializadas em cuidar de idosos, e acho que a gente tem que começar pela base, pela formação de cuidadores. E para quem já tem graduação, como o Sérgio, fazer especialização em geronto, para abrir esse conhecimento, porque aí você não vai, Sérgio, trabalhar só a questão do exercício, você vai estudar o envelhecimento como um todo, e dentro dele, a sua atividade, né? E aí você vai conseguir encaixar a sua atividade e entender todas aquelas mudanças daquele organismo, e aí você vai conseguir trabalhar muito melhor. Acho que fomos, né? Onde paramos? Cortina de abraço. Estávamos na pergunta da Paty. Caso um familiar tenha a disponibilidade de mudar para a residência do idoso que mora sozinho, seria
viável esta possibilidade? É uma possibilidade, Paty. A gente tem que pensar, sempre colocar na questão risco-benefício, né? É uma das coisas que a gente fala para o filho. Então, você vai para a casa do idoso. Eu acho que é melhor, se possível, manter o idoso na casa dele e alguém ir morar com ele. Porque também, muitas vezes, acontece o contrário. Pega o idoso e leva para casa. Sim, eu acho só que a gente precisa sempre tentar definir algumas coisas. Então, de novo, lembra das rotinas que a gente falou no começo. Muito bem, eu opto por ir morar com meu pai. Eu sou, por exemplo, trabalho numa loja. Né? Sou vendedor numa loja, e a loja primeiro estava fechada, mas agora está reabrindo. Eu vou sair algumas horas, mas ele vai ter alguém ali. Então, assim, se essa pessoa morar com o idoso e ela só fizer saídas para compras, para pegar remédio, para atividades de subsistência, então ela sai, vai no supermercado e volta. É óbvio que ela tem que sair de máscara, mas quando ela voltar, ela pode chegar em casa e tirar a máscara e ficar sem máscara em casa. Né? Da mesma forma, não é para ficar agarrado com o idoso. Deixa um numa cadeira, senta na outra, né? Vamos dar aí, um senta na ponta do sofá, o outro senta na outra. Não compartilhar talheres, não compartilhar copo. Isso foi, por exemplo, na minha casa, isso foi uma mudança. Porque era muito comum entre eu, meu esposo e meu filho, um beliscar o prato do outro. E segundo meu filho, foi um dos grandes ganhos da pandemia. Ninguém mexe mais no prato dele. Porque não dá para fazer isso agora. Não dá para compartilhar copo, não dá para compartilhar, tomar na garrafa de refrigerante, passar para o outro, beber água num copo e passar o copo para o outro. Não deve fazer isso mesmo, tá? É muito risco. Mas, como a gente ia falando, se essa pessoa está em casa, está trabalhando em home office, ou está sem trabalhar e está em casa e só sai para atividades pontuais, quando chega em casa ela fica sem máscara. A partir do momento em que essa pessoa tem uma atividade fora de casa, por exemplo, o filho é auxiliar de enfermagem, né? O filho policial, setor de segurança, não interessa. Se essa pessoa tem uma atividade de risco, ela pode morar na mesma casa que o idoso, mas ela vai ter que usar máscara enquanto ela estiver dentro de casa. Não deve dormir no mesmo cômodo que o idoso, né? Então, por quê? Para não expor ele, já que essa pessoa tem uma atividade de risco. Não, essa pessoa nem está dentro de casa, nem tem uma atividade de risco. Essa pessoa tem um trabalho que ela sai, trabalha 4 horas e volta. É uma situação em que a gente vai, então, aí tem um meio do caminho. Né? De novo, se você tem um idoso, se você opta por morar com um idoso, você tem que caprichar nas medidas de segurança. Distanciamento, máscara e lavagem das mãos. Né? E aí, quando volta para casa, aqueles cuidados básicos, tira a roupa que estava no trabalho, toma um banho, antes de ter contato com esse idoso. Né? De qualquer forma, se possível, não durma no mesmo quarto, não fica agarrado com o idoso, pega na mão, faz aquilo. Não, tenta sempre manter um distanciamento. Mas pode fazer as refeições junto com ele, pode conviver na mesma sala. A pessoa tem que ficar isolada dentro do quarto? Não. Mas também a gente vai ter que proteger um pouco esse idoso. Que mais? Mas, Denise, acho que entrou mais uma pergunta agora, é isso? Gostaria de saber se todos irão pegar o Covid. Refiro ao mundo. Olha, Denise, boa parte, né? Não dá para a gente falar assim com certeza. Né? Depois que a gente tiver a vacina, as pessoas que não se contaminaram vão ter a chance de se imunizar sem se contaminar. Porque agora, no mundo atual, a gente só tem imunidade de quem adoeceu, de quem teve contato com o vírus, né? Então, você pode desenvolver imunidade. A gente não sabe se essa imunidade é duradoura, Denise. Então, eu não sei. Você sabe que você pega a gripe esse ano e próximo ano você pode pegar de novo. Por quê? Porque a imunidade não é duradoura
e porque o vírus muda. Isso é uma outra questão em relação... Esse vírus já foi um vírus que existia e mudou, né? Então, o vírus muda, né? A gente pode mesmo ter essa questão da contaminação. Agora, todo mundo vai se contaminar? Não dá para garantir isso. Provavelmente, uma boa quantidade do mundo vai se contaminar. Na hora que a gente tiver a vacina, a gente consegue desenvolver imunidade sem contato com o vírus real, sem ter que ter adoecido. Isso não significa que todo mundo corre o mesmo risco de vida. Isso não significa que o mundo, vão morrer milhões de pessoas. Está morrendo muita gente, né? É claro, cada vida que se perde é única, né? Mas nas outras pandemias, muito pior. Né? Morria muito mais gente. Por quê? Porque a tecnologia era outra, o cuidado à saúde era outro. A gente já está num mundo muito mais protegido. Mas a vacina é que vai nos garantir que a gente vai conseguir estar protegido sem necessariamente ter pego a doença. Tá? E se todo mundo vai se contaminar, uma boa parte. Né? Uma grande parte. Doutora Cibele, quais são os exames que a gente costuma realizar para identificar o Covid? Eu ia perguntar com relação a se a gente adquirir o Covid, se a gente fica imune, mas a senhora já respondeu, né? Eu queria, essa era uma dúvida, que a gente tem a do cotonete, alguns falam que tem o exame de sangue. Então, quais são os exames para identificar o Covid? Então, vamos falar no dia de hoje, tá? Porque está surgindo coisa nova. Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem que olhar a pessoa que vai colher o exame e pensar, essa pessoa tem sintoma ou não tem sintoma? Por quê? Porque se essa pessoa tem sintoma, eu preciso inicialmente saber se ela teve contato com o vírus. Como é que eu descubro se ela teve contato com o vírus? Eu descubro isso através do exame do cotonete, atualmente no cotonete, mas que também está começando a ser desenvolvido para esse exame ser feito nas fezes. Então, por isso que eu falo, no dia de hoje, é o teste do cotonete, que é o que a gente chama de PCR-RT. Esse exame detecta no seu organismo as partículas do vírus. Ele vai dizer assim, você teve contato com o vírus. Se você tem sintomas de gripe e teve contato com o vírus, você fecha o match. O que acontece? Você pode ter contato com o vírus e não desenvolver sintomas. Depois de uns 15 dias que você teve, 20 dias que você teve contato com o vírus vai desaparecer do seu corpo. Só que ele vai deixar um rastro dentro do seu corpo, que é a sua imunidade, dizendo, essa pessoa teve contato, sim, que são os exames de sangue, que basicamente os dois mais usados é a IgM e a IgG. São anticorpos que a gente desenvolve. Nosso corpo é muito esperto. Ele desenvolve alguns anticorpos rápidos, rapidinho, né? Que nem assim, quando a gente vai fazer uma refeição, a entrada, né? Então, aquela que sai rapidinho. Então, o rapidinho é o IgM. Nosso corpo produz rapidinho para tentar reduzir a agressão e tentar se proteger. Com o passar do tempo, à medida que a doença vai sendo controlada, o nosso corpo pega essa informação e guarda dentro dela como uma outra proteína chamada IgG, que é a imunidade de longa duração. É quando eu vou saber que eu já tive essa doença um dia. Quer ver uma coisa? As mulheres fazem o pré-natal, alguns exames de sangue para ver se elas já tiveram contato com toxoplasmose, com mononucleose, com sífilis, com AIDS. Principalmente o de toxoplasmose e o de mononucleose, que são doenças infecciosas que podem agredir o bebê, você vai fazer o IgM e o IgG. Eles podem vir os dois negativos, quer dizer, essa mulher nunca teve toxoplasmose na vida. Então, são aquelas mulheres em que a gente fala, não pode comer nada cru durante a gravidez. Foi o meu caso. Algumas mulheres vão vir com a IgG positiva. Isso é, ela já teve uma vez na vida, já teve rubéola uma vez na vida, e isso ficou guardado no corpo dela como um sinal de que ela teve contato com aquele vírus e de proteção. Então, ela já teve, ela está protegida, o bebê está protegido. Agora, se durante a gravidez a gente tem um IgM positivo, significa que ela está em fase aguda de doença. E o bebê pode estar em risco.
Então, entendam que, assim, se eu quero identificar o vírus, é PCR. E isso tem que ser para os sintomáticos. Precisa ser para quem tem sintoma, e tem que ser no começo dos sintomas, tá? Então, ali em torno do 4º, 5º dia de sintoma, a gente faz o PCR, e ele deve ficar positivo até mais ou menos o 10º, 15º dia. Em torno do 10º dia, é a IgM que começa a subir. Então, a IgM vai ser positiva até perto do 21º dia. E lá para o 20º dia, começa a aparecer a IgG. Então, isso que a gente tem que pensar. Para um profissional, para uma pessoa que nunca teve sintomas, o que ela tem que fazer? IgM e IgG, para ver se ela tem imunidade contra aquele vírus. Quer dizer, ela já teve e nem sabe. Se a pessoa está com sintomas, você faz inicialmente o PCR, e depois, caso esse PCR venha negativo, que isso é uma outra questão, né? O exame de PCR não é tão bom quanto a gente gostaria. Então, o exame pode vir negativo e ainda assim você está doente. Como é que eu vou saber se depois a pessoa positivar a imunidade? Então, o teste de PCR que a gente acha, não é que nem teste de gravidez, gente. Que está grávida ou não está grávida, sim ou não. Não é assim. Né? Você pode estar contaminado e não vir positivo o teste. Se o teste vem positivo, a chance de você estar realmente contaminado é quase 100%. Então, é o que a gente chama de um teste muito específico. Ele consegue identificar realmente quem já está doente, mas tem gente, ainda assim tem gente doente que ele não vai identificar, porque ele não é muito sensível, ele deixa passar pessoas, mas se ele vier positivo, significa que você teve contato com o vírus, sim. Você não pode ter a partícula viral do nada, né? Então, se você tem a partícula viral, você teve contato com o vírus. Mas a gente pode ter uma pessoa doente com PCR negativo. Isso é uma das coisas que nos preocupa, porque você pega uma pessoa, faz o exame e fala, não, mas deu negativo, mas ainda assim ela pode estar contaminada. Recentemente eu tive um paciente internado num hospital aqui em São Paulo, e ela ia para o centro cirúrgico, fez um PCR, a mesma coisa do outro, negativo. Tudo bem. Só que ela teve uma complicação, era um apendicite, e ela teve uma complicação cirúrgica, e dessa complicação, ela fez uma embolia pulmonar. E aí, quando eu desconfiei da embolia pulmonar, eu pedi a tomografia. E aí, a tomografia veio com o tal do vidro fosco, que é a lesão que o vírus pode dar. Mas não é só o Covid que pode dar vidro fosco, um monte de coisa pode dar. Isola a paciente. Bom, faz o novo PCR, negativo. A comissão de infecção me fez fazer nesta paciente 3 PCRs. Os 3 vieram negativos. Ela virou para mim e falou assim, e aí, esse pessoal se convenceu de que eu não tenho Covid? Mais ou menos. Tinha gente ainda que estava ali na dúvida, porque ela teve uma embolia. Será que não era uma manifestação do Covid? Mas era negativo o exame 3. Então, assim, a confiança nesse exame, se ele vier negativo, não é grande. Mas se ele vier positivo, é bem grande. Deu para entender? Deu sim, doutora. Obrigada, viu? Eu acho que tem mais uma pergunta no chat. Aonde? Opa! Karina. O desafio que tem enfrentado nos atendimentos é orientar a pessoa idosa a buscar o pronto atendimento quando necessário. Amor, eu também. Senhor, como está difícil convencer uma pessoa que ela pode estar infartando e que ela tem que ir ao pronto-socorro. Você poderia falar um pouco sobre como tem sido o atendimento nos pronto-socorros? Eu não estou na linha de frente, tá, Karina? Então, eu tenho informação dos meus amigos, dos meus residentes. Agora, o número de pessoas infectadas nos hospitais está diminuindo aqui em São Paulo. No interior está galopante, né? Já teve o que eu te falei no começo. A gente teve lotação, o Hospital São Paulo abriu 2 enfermarias, ele tinha se preparado para o Covid, e ele teve que abrir 2 enfermarias a mais para receber os pacientes com Covid. A gente chegou a ter pacientes esperando no pronto-socorro para subir para a internação, mas ninguém deixou de ser atendido. Então, o que a gente fala, o sistema de saúde ficou sobrecarregado, mas não teve falência. Isso já diminuiu bastante o número de pacientes no pronto-socorro e nos locais de atendimento específicos para a Covid, que a gente chama carinhosamente de covidário, né? As pessoas no covidário, então, é aquele paciente com sintoma gripal que vai só para ser atendido por médicos
só pelo risco de Covid. Diminuiu muito o número de pacientes. Então, assim, a gente está numa situação um pouco mais confortável. Mas não tem jeito. Uma pessoa que está infartando, se não for para o hospital, vai morrer, né? Não vai morrer de Covid, vai morrer do infarto, né? Se demorar, tá com uma pneumonia, demorar para ir para o hospital, tá com uma apendicite, se não for operado rápido, a minha paciente que eu acabei de falar que teve embolia, não queria, até porque ela, apesar de 85 anos, é lúcida. Preciso mesmo ir? Dona Cecília, a senhora vai morrer em casa, né? Então, assim, é muito difícil. Agora há pouco, a gente está com uma outra paciente, ontem eu estava conversando com uma colega, trabalha comigo, e a paciente dela vomitando, com as enzimas do fígado totalmente alteradas, porque ela fez os exames em casa, os exames estavam muito ruins, ela não para de vomitar e não queria ir para o hospital. Vai morrer em casa. A dona Jamília, a senhora escolhe, né? Se a senhora acha que indo para o hospital vai pegar Covid. Se a senhora ficar em casa, a senhora vai morrer. Realmente não vai precisar ir para o hospital. Então, assim, isso a gente tem que entender. A maioria dos hospitais, inclusive os hospitais públicos, não estou falando isso só dos hospitais de primeira linha ou hospitais da rede particular, porque temos hospitais públicos de primeiríssima linha, de excelente atendimento. Nós temos dentro dos hospitais uma divisão. Paciente com suspeita de Covid vai para cá, paciente sem suspeita de Covid vai para cá. Essa divisão do fluxo é muito importante para reduzir o risco de contágio, tá? Mas já aconteceu de paciente ser colocado no fluxo não Covid e ser positivo, como já aconteceu com um paciente meu, que chegou febril, mas ele estava com infecção urinária, e o médico bateu o pé que ele é diabético, hipertenso, idoso, com doença de Alzheimer, com tudo. Não, pode ser Covid, ele vai para a linha Covid. Não adiantou eu falar, ele veio com Covid negativo, aí ele se tranquilizou. Mas a gente precisa dar atendimento a essas pessoas. Elas precisam entender que não é para ir para o hospital medir pressão para saber se a pressão está boa. Isso não. Mas, tá com dor no peito, tá com a voz enrolada, acordou de manhã cedo com a voz enrolada, pode ser um AVC, pronto-socorro já. Ou essa pessoa vai correr risco de vida, né? Tá com febre, tá vomitando. Vômito não tem como, gente. A diarreia, você ainda consegue hidratar o paciente. A pessoa vomitando, ele toma um copo d'água e vomita 1,5 copos. Então, além dele não absorver o que ele tomou, ele ainda perde líquido. Então, a desidratação é muito rápida. E num idoso, a desidratação não deixa só confuso. Você pode ter uma lesão renal irreversível. Então, a gente tem que entender que a gente precisa, sim, que essas pessoas estejam, usem o pronto-socorro quando necessário. E não tem que ficar passando mal em casa. Tem efizema, tá chiando, tá com a bronquite atacada e não vai ser medicada? Não pode? Precisa ir. E, às vezes, quanto antes for, melhor. Como no caso do AVC, como no caso do infarto agudo do miocárdio. Tempo é fundamental no atendimento. Estamos chegando no final, né? Tem mais uma. Referente aos sucos que reforçam a imunidade. É verdade. Alguns alimentos podem ser usados na alimentação do idoso? Olha, Maria, não, é o nome da igreja. Quem foi não anotou, só colocou NCI. Então, vamos lá. É verdade, a alimentação saudável, ela pode aumentar a imunidade, sim, tá? Então, assim, os alimentos industrializados, a capacidade deles de nos proteger e de nos nutrir é muito menor. Então, legume, fruta, arroz, feijão, todas as proteínas, ovo, carne, peixe, frango, tudo isso é nutritivo. E esse alimento feito em casa é muito melhor. O que ajuda a nossa imunidade? Existem algumas coisas, tudo que tem vitamina C pode ajudar a nossa imunidade. Então, laranja, limão, acerola, alguns temperos, né, têm potencial de nos proteger da imunidade, que é a cúrcuma, e o gengibre. O gengibre, tanto ele fresco, que como eu estou falando, tudo que é fresco é melhor, como ele em pó, você também pode usar. E você pode, sim,
fazer sucos, né? Então o pessoal fala, é o shot da imunidade, né? Que é limão, gengibre e cúrcuma. Se for feito com alimentos naturais, eu não vejo nenhum problema de tomar. Tá? É muito mais importante isso do que ficar tomando comprimido. Achar que está engolindo comprimido de vitamina D e que está protegido. Né? Se você quer zinco, coma oleaginosas, coma castanhas. Né? Você vai ter zinco. E a gente chama isso, apesar do nome complicado, biodisponibilidade. Né? Então, quando eu como ou quando eu engulo um comprimido, uma parte desses nutrientes se tornam disponíveis para o meu organismo. Vamos pensar assim. Daí esse nome biodisponibilidade. Então, uma parte. Quando eu tomo vitamina C de comprimido, a quantidade que fica realmente para o meu organismo é muito menor do que se eu tomar um suco de laranja, ou eu comer uma laranja, ou eu tomar um suco, uma limonada. Tá? A biodisponibilidade do alimento é muito maior. Por um lado. Por outro lado, não vem só vitamina C. E é isso que a gente precisa entender. A gente quer uma substância mágica. Não existe. Mas, em conjunto, a gente acaba tendo uma coisa positiva. Tá? Outra coisa que ajuda demais a imunidade é água. Água, bebe água. E os idosos bebem muito pouca água. Por quê? Porque o centro de sede, com o envelhecimento, se torna mais resistente. Ele demora para sentir sede. Quando ele sente sede, ele já está altamente desidratado. Então, idoso tem que tomar água antes de sentir sede. Tem que tomar água de horário. Né? Então, acordou, bebe água. No meio da manhã, bebe água. Após a refeição, toma um pouquinho de água. No meio da tarde, água. No final da tarde, água e chega, porque senão vai fazer xixi a madrugada toda, né? Até umas 18 horas dá para beber água, depois no more. Eu acho que é isso. Eu acho que em termos de alimentos, acho que os mais comentados hoje são esses, e que sim, a gente tem um potencial alimentar de melhorar a nossa imunidade. Mais alguma pergunta, Janaína? Tem mais uma no chat, e aí, terminando essa, eu gostaria de fazer no chat da... Ah, tá. Marinha, a Mara, tá. É isso, tá. Bom dia, estou assistindo a sua live, a tia Maria, no NCI, tia Alzira, junto com a Ieda e a Selma. Estamos discutindo sobre os idosos que necessitam de atendimento presencial. Já tive um caso de uma idosa que não quis conversar por telefone, nem por esses meios eletrônicos, que eles não entendem isso. Minha dúvida é, autorizar ela a vir ao serviço não é um risco para o idoso? Mara, é um risco sim. Você vai ter que colocar na balança risco-benefício. Se possível, ir à casa do idoso. Então, é uma pessoa que está precisando de atendimento. Dá para ir até lá? Se você disser que dá, é melhor você ir, se deslocar até lá, do que ela vir até você. Não dá. Ela tem que vir ao serviço. Vamos lá. Venha protegida e rápido, atendimento rápido. Objetivo, a gente está aqui para fazer isso. Vamos lá, a senhora precisa dessa orientação, é assim que faz, tá? Então, rapidez no atendimento, objetividade, não é necessariamente só a gente reduzir um pouquinho daquele métier que a gente faz, e conversa e bate papo, então tudo isso tem que ser reduzido. Objetivo. Seja objetiva, o menor tempo possível, de preferência que ela seja a primeira a ser atendida, se tiver outras pessoas mais jovens, a prioridade, a gente sempre dá prioridade ao idoso, se possível, marcar um horário que tenha pouca gente, que tenha pouca circulação de pessoas, então dá para a gente protegê-la um pouquinho, se não der para você ir até lá, que seria o ideal. Então, se ela vem, que ela venha num horário de baixa circulação, de preferência com horário marcado, para que ela não fique esperando na sala de espera, que você faça um atendimento bem objetivo para ela, tá? Tentar resolver o maior número de coisas para que ela não precise sair de novo. E, sem dúvida nenhuma, ela tem que vir de máscara e tem que, mesmo estando em atendimento com você, manter o distanciamento. Doutora Cibele, acho que nós estamos chegando, né, ao final. Sempre dá gostinho de quero mais. Eu queria fazer uma última pergunta, que eu acho que está muito relacionado às famílias que estão passando, que tem algum familiar, né, que infelizmente foi diagnosticado num grau muito grave e vem a entrar em óbito.
Como é que a gente faz para a saúde ter um atendimento um pouco mais humanizado, no sentido da família poder se despedir? Então, a gente tem relatos de pessoas que não puderam se despedir, e é um sofrimento muito grande. Como é que a gente faz para que, nesse sentido, por mais que a gente entenda que é um momento aí de contaminação, se não teria uma possibilidade da pessoa ir toda encapada para não ter o risco, para que seja um pouquinho mais humanizado para quem está do outro lado também, né? Olha, meu anjo, eu acho que de tudo dessa pandemia, para mim isso é o pior, tá? É ruim ficar em casa, é ruim não poder sair, é ruim ficar isolado, mas não poder se despedir num momento que não tem volta, né? Não tem outro momento, né? Você tem a possibilidade de se despedir ou não tem, né? É muito cruel, muito cruel. E depois que essa pessoa falece, inclusive todo o trâmite de sepultamento é tudo alterado. Imagine que em algumas religiões você tem que, quando a pessoa morre, lavar o corpo, tem rituais com a pessoa que faleceu. Nada disso pode ser feito. Então, é muito cruel, né? É um risco, assim, por um lado, a pessoa que faleceu, os seus familiares que estão aqui não puderam se despedir dele, e não podem, não podem receber o apoio dos amigos, né? Então, recentemente eu perdi o pai de um primo meu, né? Ele é casado com uma prima, então mas é um parente meu, e o pai dele faleceu, não foi de Covid, mas, né, estavam a esposa, os filhos e os netos, mas ninguém, os amigos não puderam ir lá apoiá-los. É muito difícil. A gente não teve, Janaína, tudo a gente tem que fazer o tal do protocolo, né? De tentar, assim, você não pode, teoricamente, dar para um e não dar para outro. Então, se eu tenho a possibilidade de usar uma proteção especial, me emparamentar inteira e me despedir do meu familiar, todos têm esse mesmo direito. E, neste momento, se eu fizer isso, eu vou estar tirando a proteção, por exemplo, da equipe de saúde. Então, é muito cruel. É muito cruel porque é um momento que não volta atrás, não tem como a gente refazer isso, né? E esse luto mal resolvido vão ter consequências futuras, né? De aceitação desse falecimento, de aceitação do luto em si, né? A gente fala que a gente precisa resolver o luto passa por várias fases, e esses familiares têm dificuldades de evoluir para um luto benigno, né? Que não é adoecido, porque o processo de luto pode sofrer, sim, uma estagnação, e você ficar em luto, não 3 meses, nem 6, mas 1 ano, 2, 3. É claro que isso é considerado patológico, isso é considerado um luto que adoeceu, e que você precisa tratar daquela pessoa para que ela resolva o luto. Então, é muito difícil. Neste momento, a nível de saúde pública, a gente não tem muito a oferecer a essas famílias. Alguns serviços, tem a assistente social, tem o grupo de psicólogos que vai lá, que tenta filmar, que tenta faz uma mensagem, eu levo, né? Tem, mas às vezes não, né? Então, para a grande maioria, não. Então, é realmente uma situação muito difícil, porque a gente realmente fica só, né? No momento em que você precisava ter os seus amigos próximos, a família toda próxima, não pode, porque você vai estar arriscando a vida de quem está aqui, dos vivos, né? Então, é muito... E aí, a tal história, um familiar fala, não, eu prefiro correr o risco, mas ele não entende que ele correndo o risco, tem uma cadeia de pessoas que vão correr risco, né? Então, não é uma decisão fácil. E a gente não tinha nada disso preparado. A gente não tinha como, isso não foi previsível, né? A gente está aprendendo no caminhar. Então, neste momento, para pessoas COVID positivo, entenda que para quem morre hoje sem COVID, mesmo assim, o enterro, o sepultamento, tudo isso é restrito. Imagina para quem é positivo. Para quem é positivo, você não pode abrir o caixão, né? O que para algumas pessoas é importante, para algumas religiões é fundamental, né?
Então, é muito difícil, para mim, a pior parte da pandemia. A gente entende esse cuidado todo. Mas foi muito bom, viu, doutora, ouvir a senhora. Ai, que bom. Acho que a senhora trouxe várias possibilidades da gente pensar, tirou várias dúvidas, né? Então, acho que é esse momento mesmo. A gente que está atendendo o público idoso e também tem nossos familiares, né? Tem pai, tem mãe, tem outras pessoas. Acho que foi muito esclarecedor. A didática também, a senhora muito clara, trazendo algumas coisas, foi muito bom. Queria agradecer. Queria saber se alguém tem alguma pergunta. Eu só ia pedir uma dica. A gente tem um idoso, só para a gente finalizar, a gente tem um idoso que ele cuidava da horta aqui da Fundação Julita. E aí, no início da pandemia, ele trouxe uma tristeza muito grande e a gente ficou em dúvida se a gente podia deixar ele cuidar dessa horta, né? Então, até uma forma de... E aí eu queria ouvir, assim, para finalizar, o que a senhora acha, né? A gente libera, ele cuida da horta aqui, ele não vai ter contato com outras pessoas, porque é um espaço, uma área verde, enfim, mas a gente ficou com receio de liberar ou não, e a gente está bem preocupada com ele, assim, eu não sei se a gente libera, ele cuida da horta ou não. Olha, então vamos lá. Você já me falou algumas coisas importantes. Primeiro que ele vai estar sozinho, né? Então, vai ser quase como o quintal da casa dele. Se para vir para a horta ele não tiver que pegar transporte público, eu liberaria sim. Se ele tiver que pegar transporte público, aí é uma escolha de Sofia. Né? É muito interessante porque esse contato com a natureza, né, o contato com a terra, revigora a pessoa, né? E quem gosta de planta, de plantar, de mexer na terra, de cuidar da planta, que é uma forma de cuidado, né? Eu não entendo como é que tem alguém que quer destruir a natureza, não cabe na minha cabeça, mas para ele é absolutamente fundamental. Eu acho assim, que se ele tiver que pegar transporte público, eu acho que realmente é complicado. Se ele puder vir andando, aí a gente coloca uma máscara nele, ele vem, fica sozinho lá, faz as coisas dele, tá? A gente pode combinar com ele vir uma vez por semana, em vez de 2, vir a cada 10 dias. Então, dá para pensar numa liberação, sim, desde que ele fique sozinho, que ele não pegue transporte público. Tá certo. Tá certo? Porque, assim, e se não, incentivá-lo a fazer uma hortinha em casa, nem que seja em vasinho, em garrafa PET, incentivá-lo a manter essa prática, né? Aí ele pegar as sementes do pimentão e plantar, né? Dele pegar a semente de tomate e plantar, dele ter pequenos potinhos de planta em casa, e de preferência algumas que ele possa usufruir, né? Então, temperinhos, essas coisinhas, essas hortinhas de tempero que tem hoje, para ele pode ser uma saída, enquanto ele não puder sair de casa. Ele fazer as hortinhas dele. Entendi. Tá ótimo. Obrigada, doutora. Tá bom? Gente, foi um super prazer. Vamos fazer outros momentos e, sem dúvida nenhuma, vai ser um prazer poder, em algum momento, voltar aí na Julita. Você sabe, Janaína, eu fiz um evento aí na Julita em 2014. Acho que foi isso, 2014. Um bate-papo com os idosos do Centro de Convivência. Mas fazia bastante tempo, mas estou à disposição de vocês, a gente organiza, separa um momento para fazer novas discussões, seja sobre a pandemia, seja sobre outros temas, sobre envelhecimento, e que eu puder ajudar é um prazer. Né? A Fundação já mora no meu coração. Muito obrigada, doutora Cibele. Obrigada, Janaína. Agradecer também as pessoas que participaram, que vieram, né, buscar uma formação, buscar esse conhecimento, que já é um diferencial, né, que mostra esse interesse. Né, agradeço a doutora Cibele, que voluntariamente veio aqui, né, nos dar o seu tempo, nos dar o seu conhecimento, a Janaína também. Né, muito obrigada a todos. Eu mandei no chat uma pesquisa de satisfação. Então, eu gostaria de pedir para que pudessem responder, por favor. Tá o link aí, a gente agradece demais se puderem dar. E lá tem uma pergunta sobre os temas de próximas lives. Então, isso vai ser bacana para a gente trazer um conteúdo que vocês queiram, né? Então, isso vai ser importante para nós. Né? Agradeço de coração a todos, em nome da Fundação Julita.
Tá bom? Muito obrigada. Pessoal, até mais. Beijos. Só Cuidem-se, por recadinho. favor, protejam-se. A gente vai emitir o certificado para as pessoas que participaram da live. Eu anotei o nome de todo mundo que participou, a gente vai encaminhar por e-mail, tá bom? Obrigada, doutora. Tchau, amores. Obrigada. Se cuidem, por favor. Tchau. Tchau, tchau. Fê. Oi, Jana.